Fala moçadinha, beleza? Olha nós aqui outra vez. Turminha, hoje tema aí muito legal, hein? Isomeria, já ouviram essa palavra aí? O que quer dizer isomeria, turma? Isômero, moçada, uma palavra aí inventada aí, com duas palavrinhas gregas, tá? Iso é igual, mero é pedaço. Isômero, então, é algo que tem pedaços iguais, ou seja, algo que possui os mesmos pedaços. Como assim, professor? Turminha, pausa aí na nossa conversa para eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Já ouviram falar do Tangram? Tangram é um joguinho chinês que é para pessoas virtuosas conseguirem testarem seus conhecimentos aí, suas capacidades, né? E são 7 peças que se encaixam perfeitamente aí num quadrado, turminha. E aí, qual que é o jogo, moçadinha? A partir dessas 7 peças que vocês estão vendo aí, você tem que conseguir montar outros objetos. A única regra é você tem que usar todas as peças, tá? Você não pode deixar nenhuma peça de lado. E você não pode sobrepor nenhuma peça, ou seja, você não pode pôr uma peça em cima da outra para chegar na imagem que você quer. É muito legal brincar disso, moçadinha. Se a gente tivesse presencial, a gente brincaria junto. A gente vai brincar ainda. Mas como que funciona então? Olha só as imagens que dá para fazer, moçada. Olha só. Um cavalo, um peixe, um ser humaninho, um coração, um coelho, um barquinho, um gato, uma casa, um catavento, outro gato. Turminha, já se sabe aí que é possível fazer mais de 5.000 imagens, moçada. Todas as imagens aqui, ó, estão usando as 7 peças, tá, turma? As 7 peças. Não pode sobrepor, não pode colocar peça em cima de peça e tem que usar todas as 7 peças. São as únicas duas regras. E com isso você consegue fazer diferentes imagens. Então, vendo aqui, pessoal, que esse carinha no cavalo aqui, ó, usa as 7 peças. Esse patinho aqui, ó, usa as mesmas 7 peças. Então, se ele usa as mesmas peças, se ele usa os mesmos pedaços, mas dá objetos diferentes, imagens diferentes, ó, um foguete, e eles são isômeros, tá, moçada? Então, isso aqui, ó, é um isômero desse aqui. São coisas diferentes, mas que usam as mesmas peças para ser montadas. Belezinha? Não vai mais esquecer então, ó. Então, isômero é aquilo que tem as mesmas peças, os mesmos pedaços. E na química? Tem muitas substâncias que são isômeras, moçada. Ou seja, elas têm as mesmas peças. Quais são as peças da química? Os átomos que compõem as moléculas. Olha que legal. Então, o que são isômeros na química? São substâncias que têm são isômeros, né? São substâncias que têm propriedades diferentes, mas com a mesma fórmula molecular. Pera aí. Agora sim. Então, ó, moçada, molecular. Isômeros têm a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, que vão ter propriedades diferentes, tá? Propriedades químicas e físicas, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão, reatividade, tá? Na química orgânica, turminha, tem muitos isômeros, tá? Então tem diferentes classes de isômeros aí. Turminha, a gente vai estudar dois tipos de isomeria, a plana e a espacial. Hoje a gente vai estudar só a plana, tá? A isomeria plana também é chamada de estrutural ou constitucional. Por que ela é chamada de isomeria plana? Porque a gente consegue notar ela igual o Tangram. A gente coloca todas as peças na lousa, no plano, no caderno, né? Ou seja, no mesmo plano, né? Tudo que estiver dentro do mesmo plano, a gente vai perceber. Então é igual o Tangram, todas as peças estão no mesmo plano, não pode sobrepor peças. Essa é a isomeria plana. Vamos ver os tipos de isomeria plana, moçada? Tem alguns aqui, tá? Os mais importantes, vamos visualizar. Ó, o mais simples deles, moçada, é o chamado isomeria de cadeia, tá? O que é a tal da isomeria de cadeia? Tem a ver com a cadeia, lógico, né? Com a cadeia carbônica. Então, os isômeros pertencem à mesma função, mas eles têm diferenças na cadeia carbônica. Como assim? Olha só essas duas cadeias aqui, moçada. Uma é cadeia aberta, a outra é cadeia ramificada. Se você contar aí os carbonos e hidrogênios, você vai ver que eles têm a mesma fórmula molecular. Os dois têm 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá?
Mas olha como eles estão arranjados de maneira diferente. Esse daqui é uma cadeia normal, abertinha, né, sem ramificação. Esse daqui é uma cadeia ramificada. 4 carbonos, 10 hidrogênios. 12 aqui, né, turminha? Só um instante. Aqui é só um hidrogênio. A única diferença aí é que tem um hidrogênio aqui. Mas então veja só, moçadinha, que essa cadeia, ela é ramificada, tá? Então ela tem uma ramificação aqui, ó. Mas ela ainda tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então esse daqui é um metilpropano e esse daqui é um butano. São alcanos, então eles têm a mesma função química, os dois são alcanos, mas um é cadeia aberta, outro é cadeia ramificada. Tá vendo, moçadinha? E eles vão ter propriedades diferentes, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição diferentes, tá? Bastante diferença aí, só que tem a mesma fórmula molecular. Por que isso é importante? Porque na hora de analisar lá no laboratório, a gente pode acabar achando que elas são iguais, mas elas não são, elas são diferentes. Elas apenas têm as mesmas peças, são isômeras. Olha um tipo curioso de isomeria aqui, moçada. Entre um alceno e um ciclano, olha só. Qual que é a fórmula molecular aí desse alceno? A fórmula molecular, ele tem 1, 2, 3 carbonos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. E esse ciclano aqui, ó, um ciclopropano, ele vai ter 3 carbonos e 6 hidrogênios, ou seja, os dois são isômeros, turma. Os dois são isômeros. Mas um é um alceno, ou seja, é um hidrocarboneto com dupla ligação aqui, ó. E o outro é um ciclopropano, um hidrocarboneto de cadeia cíclica, fechada. Tranquilo, né? Isomeria de cadeia, turminha? Muito tranquilo, né? Ó, depois eu gostaria de mostrar para vocês a isomeria de posição. O que é isomeria de posição? Eles têm a mesma função, são da mesma função oxigenada ou nitrogenada, qualquer que seja, mesma função orgânica, mas a posição de alguma coisa da cadeia muda, tá? Então pode ser uma ramificação, um grupo funcional, uma insaturação, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu vou ter um álcool. O OH, a hidroxila, pode estar no carbono 1 ou pode estar no carbono 2. Os dois são a mesma função, são função álcool. Os dois têm 3 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando um aqui, ó. Os dois têm 8 hidrogênios e um oxigênio. Os dois são álcoois. Então, o que mudou? A única coisa que mudou foi a posição da hidroxila. Então, quando a única coisa que muda é a posição de uma hidroxila, de um grupo funcional, ou de uma insaturação, ou de uma ramificação, eu tenho uma isomeria de posição. Chique, né, turma? Agora que vocês já estão craque, dá para mostrar para vocês a isomeria de função, também chamada de isomeria funcional. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles vão ter funções químicas diferentes, grupos funcionais diferentes. A mais óbvia de todas, moçada, é a da isomeria entre aldeídos e cetonas, né? É muito fácil essa, né? Nos aldeídos a carbonila está na extremidade, nas cetonas a carbonila está no meio da cadeia. Então eu tenho um propanal e uma propanona. As duas têm fórmula molecular C3H6O. Turminha, mas aqui, ó, mais do que elas terem propriedades diferentes de ponto de fusão, ponto de ebulição, propanal e propanona, moçada, tem propriedades totalmente diferentes, tá, ó. Propanona é um dos solventes que vai na acetona, usada para remover esmalte da unha, tá? Enquanto o propanal é um solvente usado em tintas e tudo mais. Então tem funções diferentes. Literalmente eles têm funções diferentes, tá, moçada? Uma das ideias aí de funções vem dessa percepção dos isômeros, tá? Eles são iguais, mas eles têm funções químicas diferentes. Quer um outro exemplo aqui, ó? Ácidos carboxílicos e ésteres. Olha só, essas duas moléculas aqui, ó, têm fórmula molecular C4H8O.
O2, 4 carbonos, 8 hidrogênios, 2 oxigênios. Mas aqui eu tenho um ácido butanóico, que é um ácido carboxílico. E aqui eu tenho um acetato de etila, que é um éster. Mas são isômeros, mas têm funções diferentes. Moçada, o ácido butírico é o aroma ali do leite que estragou, tá? É um ácido bastante presente na manteiga, é o ácido butanóico. O acetato de etila, turminha, é um éster, né? Mas nesse caso, esse éster ele é usado em solvente industrial, como um solvente industrial, usado bastante na indústria, tá, moçada? Então, olha só, esse daqui você come até na sua manteiga, no queijo, né? Normal, faz parte. Esse daqui é um solvente industrial, moçada, mas são isômeros. Tem a mesma função molecular, a fórmula molecular é idêntica, mas tem diferentes funções. Um é um ácido carboxílico e o outro é um éster. Então, eles são isômeros de função. Chique. Agora eu deixo aí para vocês. Tentem montar aí dois isômeros diferentes, um sendo da função álcool e o outro sendo da função éter. Eu quero um álcool e um éter. E os dois têm que ser isômeros, ou seja, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Então escolhe aí um número de carbonos e monta um álcool e depois monta um éter, da sua escolha aí. Escolhe aí um número de carbonos, 2, 3, 4. Monta um álcool e depois tenta montar um éter com o mesmo número de carbonos e vê se bate o número de hidrogênios, tá? Fica o desafio aí. Você vai gostar, tenho certeza. Olha que interessante. Então, os mais clássicos aí, isômeros de função, belezinha, turma? Ácidos e ésteres, aldeídos e cetonas, álcoois e éteres. Chique, né? Turminha, temos que falar também da isomeria de compensação, também chamada de metameria. Isomeria de compensação ou metameria. Compensação por quê, moçada? Os isômeros diferem quanto à presença do heteroátomo. O que era o heteroátomo mesmo? É um átomo diferente do carbono no meio da cadeia. Pode ser um éter. Pode acontecer também para as aminas, né, moçada? Lembra que tem nitrogênio dentro da cadeia nas aminas, né? Mas vamos olhar aqui esses éteres aqui, ó. Esse oxigênio está numa posição aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos, um oxigênio, depois 1, 2, 3 carbonos. Eu tenho 6 carbonos e um oxigênio, mas o oxigênio está bem no meio. E nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e um oxigênio. O oxigênio mudou de posição, moçada. Esses dois aqui são isômeros. Eles têm a mesma fórmula molecular, pode conferir aí, mas a posição do heteroátomo mudou na cadeia. Então são isômeros de compensação ou de metameria. Lembrem-se então que esse tipo de isomeria só vale quando eu tenho heteroátomos, tá bom? Não confundir com isomeria de posição. É ou não é? Turminha, para encerrar, essa isomeria aqui que é um show, um espetáculo, é a tautomeria. Olha só isso, turminha. Olha o que vocês vão ver aqui agora. Eu tenho aqui um aldeído, pode ser uma cetona também, tá? Qualquer situação onde eu tenho uma carbonila próxima de um hidrogênio. Olha só o que vai acontecer, pessoal, presta atenção. O oxigênio vai roubar esse hidrogênio para ele e o carbono vai roubar essa dupla ligação para ele. Olha o que vai acontecer aqui. H2C, esse carbono vai fazer uma ligação dupla. Esse oxigênio roubou o hidrogênio que estava aqui. Isso daqui agora, moçada, não é mais um aldeído. Essa função aqui, turminha, olha que curioso, hein? Essa função aqui agora tem uma ligação dupla em e tem um álcool, uma hidroxila aqui, ó, ol. Essa função aqui é a função conhecida como enol. Enol, moçada. Então a gente vai ter esse equilíbrio aí entre aldeído e enol. Pode acontecer também um equilíbrio entre cetona. Então aldeído ou cetona em equilíbrio com a chamada função enol, apresentando para vocês aí então, moçada, enol, dupla ligação e hidroxila em da dupla ligação, ol do álcool, enol. Isso daí, turminha, vai ficar em equilíbrio, tá?
Num frasco aí de propanona, por exemplo, eu tenho um equilíbrio entre a propanona e o enol correspondente, o álcool correspondente, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Pega aí a propanona, H3C, C dupla O, CH3. Lembra então que esse carbono aqui, ó, vai ter um hidrogênio ligado aqui, ó, né? Só para separar aqui para vocês perceberem, né? Então a gente vai ter o quê? O oxigênio vai roubar esse hidrogênio e o carbono vai roubar essa dupla ligação. Qual que é o equilíbrio aqui que se formou? H3C, C, esse carbono faz uma dupla ligação com o carbono do lado, esse oxigênio roubou o hidrogênio. Enol, moçada, aqui agora no caso, um enol com a hidroxila na posição no carbono da posição 2. Então, um frasco de propanona vai ter em equilíbrio ali em solução, um equilíbrio entre propanona, entre uma acetona e um enol. Tautomeria é bem curioso, né, turminha? Dois isômeros que coexistem, tá? Então, esses dois isômeros coexistem em equilíbrio, num equilíbrio químico. Turminha, é isso. Vamos fazer exercício para fixar esse conceito. Até, beijo, fui!